Quem assistiu só o primeiro tempo não acredita que esse jogo foi 3-2 para o Vasco. Com 50 segundos já estava 1-0 para o Fluminense. Lembra disso? 50 segundos. O Canóbio fez 1-0 e eu lembrei também, estou lembrando agora, que ontem aqui nesta bancada eu falei e repito, o futebol apresentado pelo Fluminense, o desempenho do Fluminense em campo, é o futebol mais bonito de se ver no momento. O segundo gol do Fluminense é uma prova disso, é um golaço, troca de passes maravilhosa, até o chute do Hércules. Só que não adianta você ter o futebol bonito e você vacilar tanto como o Fluminense vacilou no segundo tempo. O próprio René falou ali depois do jogo, falou, a gente vacilou muito na bola aérea. E o Vasco nos cruzamentos fez os 3 gols, né? Então é um Fluminense que fez um primeiro tempo muito bom, foi muito superior ao Vasco, tomava conta do meio de campo, a bola chegando ali para o Savarino, Lúcio Acosta, Canóbio, mas no segundo tempo, não sei se acomodou ou, de repente, como disse o Ramon, com as mudanças, a saída do Lúcio, né? Entrou o Otávio, depois entrou o Paulo Henrique Ganso, enfim. O Vasco cresceu no jogo, como diz o poeta, o jogo só termina quando acaba. E nos acréscimos lá, o Vasco conseguindo uma virada sensacional. E isso é 100% Renato. Total. A confiança que ele passa pros caras, assim, ela não tem igual a ele, não tem, cara. Não tem. Pra fazer isso aí, não tem. E aí, cara, só que assim, isso entra em campo, isso ganha jogo, tá aí, ganhou mais um jogo. Então, eu não consigo imaginar o Vasco do Diniz virar um jogo desse. Eu não consigo imaginar os jogadores do Vasco, na época do Diniz, acreditando que poderiam virar. Então, assim, cara, é mérito do cara. E a gente fala muito assim, a gente falava pro lado negativo do Diniz, que era, pô, o Vasco joga bem e perde o jogo. O Vasco cria, perde gols e perde o jogo. Só que isso acontece com o Diniz há 10 anos. Então não é coincidência, alguma coisa tem. E isso aí acontece com o Renato há mais de 10 anos, cara. Ele faz esses levantes, ele retoma a confiança dos jogadores de uma forma há 20 anos, cara. Então não é coincidência, não é coincidência. E pra isso aí, pra esse tiro curto, pra tirar um time lá de baixo e trazer pro que esse time pode fazer, o Renato talvez seja o melhor que tem, cara. Porque é assim, cara. É assim. Ele chega, o cara fica confiante na mesma hora. É impressionante. Sabe o que eu tava pensando aqui? Tem muita gente que diz que 2-0 é placar perigoso, né? O jogo de hoje, especialmente, eu pensei nisso, porque a partir do primeiro gol do Vasco, o jogo muda completamente, né? O Fluminense passa a temer o empate, se retrai, pouco sai ao ataque, o Vasco se enche de confiança, vem cada vez mais para cima e a coisa começa a andar, né? Assim, essa questão do 2-0, para mim, na minha opinião, é o seguinte, né? Você, obviamente, fica um pouco mais confortável na partida. Quem faz 2-0 tá jogando muito bem, consegue ter o controle do jogo. E aí o jogador, ele deixa de fazer o que ele tem que fazer para fazer o que ele acha que ele precisa fazer. Exato. E aí acontece o relaxamento natural, obviamente veio as trocas, veio tudo, veio o gol, e aí o Vasco cresce na partida, o Fluminense sucumbe, muito pelas mexidas que fez o meu dia para mim, na minha opinião, tirar o Martinelli, a não ser que tenha tido algum problema físico, e você tirar o Lúcio, o Renato responde botando o Spinelli, porque o Vasco ia dominar o meio, ia ter jogadas pelos lados, ia ter cruzamento. Ele coloca o Spinelli e o resultado tá aí. O time titular do Vasco não é ruim. O time titular do Vasco piora porque você perde o Ryan, e aí você perde um cara desse nível. Mas o time titular do Vasco não é pra brigar contra o rebaixamento. Eu acho que se o Vasco brigar contra o rebaixamento, tem um problema grave aqui. Não é time pra isso. Acho que é um time pra algo, pelo menos, mais confortável do que a zona de rebaixamento. Acho que esse time vai melhorar, o Rojas acho que vai virar titular desse time. Acho que o Spinelli vai se desenvolver, acho que o Brenner vai voltar a fazer gol, enfim. É um time pra... O Cuiabano vai se desenvolver, começou bem. Eu acho que é um time pra respirar o meio de tabela. E aí, a partir de você respirar o meio de tabela, você pode alçar coisas maiores ou não do meio pra frente. Eu te diria que é um time... Tem que ver também o nível de energia que vai colocar nas Copas também. Perfeito. Mas é um time que não deveria sofrer no Campeonato Brasileiro como sofreu no ano passado, em algum momento. Então, acho que é isso. Time de... Hoje eu olho como um time de meio de tabela confortável.